já, agora sim. Bora! Agora sim. Galera, me diz, tá com O pessoal tá áudio chegando de novo agora. Estamos ao vivo porque eu consegui ouvir aqui, tá com áudio. Quem tá ouvindo essa live gravada, presta atenção, essa é a quarta aula da jornada da comunicação envolvente. Como se tornar uma mulher impossível de ser ignorada pelo seu marido, tá? Então, se você não assistiu às aulas anteriores, corre pra assistir também enquanto ainda está no ar, tá bom? Bora! Boa noite, boa noite, boa noite! Agora sim! Vivi, beijo! Helenice, beijo! Anne, Kyla, Dave, todo mundo tá entrando, Ana, Simone, todo mundo! Beijo, beijo, beijo! Bora, gente! Mais uma noite! Estou animadíssima! Hoje vai ser bom demais! Hoje vai ser bom demais! Ó, vocês votaram e eu tô com de preto tubinho! Foi mais votado por vocês, tá? Que entrou no Instagram, no Stories, né? Entrou no Stories, vocês votaram. Acho que vi uma gatinha! Miau! Muito bom, muito bom! Gente, hoje a aula tá incrível, incrível, incrível. Se liga, que hoje vocês vão entender o que faz um homem normalmente admirar uma mulher. O que magnetiza o cérebro, né? O que faz com que um homem olhe e magnetize, você se tornar uma mulher impossível de ser ignorada, né? Entender o que você tem que fazer para de fato se tornar então, essa mulher impossível de ser ignorada e qual o pilar mais importante para se tornar então atraente, né? Para esse homem não só atraente fisicamente, sexualmente, não, atraente de forma geral. Vambora, que tá incrível hoje a live. Bora, galera! Galera ainda tá chegando. Lá tá me chamando, A galera. gente ainda tá conseguindo avisar o pessoal nos grupos agora que a gente tá online. Então vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar? Bora mandar essa mensagem de esperança para outras famílias, para outras mulheres que estão precisando? Essa aula a gente vai falar muito, gente, muito sobre a autoridade interna. Tem muitas e muitas mulheres sofrendo por causa disso. Eu acredito que essa vai ser uma das aulas mais importantes da jornada. De fato, se eu pudesse escolher, eu diria que essa é uma das mais importantes. As chaves que vão vir aqui hoje, eu acredito que são as mais importantes para você poder construir as outras coisas. Então se liga, vamos mandar essa mensagem de esperança? Vamos compartilhar a live? Ó, clicou no aviãozinho, abriu a lista, envia para suas amigas, de preferência essas que aparecem o verdinho, porque quer dizer que elas estão online. Envia aí para pelo menos 5 a 10 amigas suas e depois escreve no chat. Já fiz, bora! Vou enviar para mais gente aqui, enviei para umas, vou enviar para outras pessoas aqui agora. Bora! Será que a música já vai voltar automático? Deixa eu ver. Vai! Boa! Já fiz, hein, você? Já fez o seu aí? Vambora! Minha irmã é muito cabeça dura. Ela acha que porque tem um casamento maravilhoso aos olhos dela, ela acha que não precisa assistir. Que pena! Que pena, ela tá perdendo de crescer cada vez mais, tá perdendo de poder melhorar. Não existe nada que é tão bom que não possa ser ainda melhor. Não existe nada que não possa ser aprimorado, melhorado, ajustado. Gente, casamento é ajuste constante. Não acredite que de repente vai acontecer um dia uma coisa mágica e desse dia pra frente vocês não vão ter que ajustar mais nada na relação de vocês. Ao contrário, o que vocês precisam é aprender, é desenvolver essa comunicação envolvente para que vocês tenham mais facilidade de fazer os ajustes constantemente, porque vão ser necessários. Mas tem muita gente, como aconteceu algumas pessoas que chegaram ontem e não entendeu sobre o que eu estou falando, talvez estava chegando ontem e falando assim, mas é tudo responsabilidade da mulher? É tudo só culpa da mulher?
causa de culpa da mulher. Não é. Mas eu tô aqui pra mostrar e pra dar pra vocês, pra entregar pra vocês um caminho, um direcionamento pra que, independente do primeiro movimento deles, vocês possam de fato construir um relacionamento diferente, serem ouvidas e amadas pelo marido de vocês. Percebem? Então não se trata de só ser os erros seu ou não, ou marido ou não. Se trata de eu decido fazer diferente, eu quero viver algo diferente, por isso eu vou construir algo diferente. É por isso que eu tô aqui. E é por isso que a gente tá aqui pra poder caminhar com você, segurar na sua mão e te ajudar nesse processo. Quem tá assistindo as lives e fazendo os desafios já tem me chamado no direct e falado, já tá mudando aqui em casa, Tiara. Já tá mudando. Então, se você tá falando assim, eu não acredito nisso, acho que não tem como mudar mais, pô, minha relação não tem como mudar mais, enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Duvide do que eu tô falando, duvide de todos os desafios e coloque em prática e veja as coisas começarem a acontecer também pra você, tá bom? Bora! Compartilhei, já fiz. Oi, boa noite todo mundo! Que maravilha, galera! Bora! Só não fiz o de ontem, Lili, ainda dá tempo, tá? Dá tempo ainda de fazer. Hoje a gente vai falar então sobre o que atrai um homem. O que faz um homem olhar para uma mulher e se sentir atraído, magnetizado por ela, né? Por quê, Tiara, que eu não tenho mais atenção do meu marido como eu tinha no começo da relação? O que aconteceu? Como que eu faço, Tiara, para voltar a ter essa atenção desse homem? Sobre isso nós vamos falar hoje, tá? A gente até aqui estava trabalhando justamente os comportamentos que nós precisamos evitar. Como que você estava afastando, como que sua comunicação era repelente, a gente estava tratando sobre como você precisa assumir a chave, virar a chave, assumir, entender que, se melhorar o meu casamento vai me fazer feliz, então eu assumo a responsabilidade de começar a te dar o primeiro passo. E responsabilidade não é culpa, responsabilidade é habilidade em responder. Lembra, toda relação é uma dinâmica, a gente se influencia mutuamente. Então, existe sim como você mudar os seus comportamentos e isso mudar a dinâmica do seu casamento e isso influenciar o seu marido. Então, sim, é totalmente possível, como algumas das mulheres que já estão passando por esse processo já estão nos contando, já estão nos relatando aí, né? Então, bora! Olha minha filha aí, Tiara, seja bem-vinda! Beijo! Gente, que coisa boa ter vocês aqui. Bora começar? Bora? Chama a galera aí. Eu preciso de uma água, meu amor. Você consegue uma água pra mim, por gentileza? Vamos lá. Peraí, deixa eu pegar pra você. Deixa eu pegar o conteúdo aqui pra eu poder acompanhar. Gente, me diz uma coisa. Deixa eu abrir aqui pra eu ir acompanhando o que vocês estão me dizendo, né? Me diz até aqui, valeu a pena? Até aqui essa jornada, tudo que a gente viu, já valeu a pena pra você? Por que valeu a pena pra você? Conta pra mim aqui um pouquinho. O que valeu a pena? O que vocês mais se conectaram com tudo que eu trabalhei aqui com vocês? Vamos lá. A gente já recebeu vários depoimentos, né? A primeira aula foi justamente sobre ativar o poder, né? Sobre reconhecer, ativar e direcionar o poder. Entender que a gente precisa virar essa chave. A segunda aula, a gente tratou justamente... minha boca machucou. Desligamos a música porque a gente vai começar. Desligamos a música porque vamos começar. Marlene já falou segunda... em pouquíssimo tempo eu me sinto uma pessoa muito melhor. Tô mais tranquila. Que incrível. Enquanto o pessoal tá dizendo valeu. Show de bola. Aliás, teve uma das pessoas que mandaram também a resposta. Foi, do bilhete, o marido mandou. Uau. Primeiro a gente entendeu esses 3 passos da influência do bem. Reconhecer, ativar e direcionar essa influência. A gente viu que a gente vai fazer amor, né? Em amor. O que é amor? Ações estratégicas, mudança contínua, otimização de recursos e resultados sustentáveis. Gente, falando de resultados sustentáveis,
Às vezes a gente vê algumas coisas, algumas pessoas falando sobre relacionamento e elas às vezes falam de coisas muito pontuais. Olha, você melhora na cama, você faz 1001 peripécias e não sei o que, isso vai melhorar o seu casamento. De fato, a gente sabe que pro homem essa necessidade sexual normalmente é mais... ele tem essa necessidade maior, né? Ele é educado pra uma direção, tem mais testosterona, enfim, mais visual, beleza. Só que não adianta nada você fazer uma peripécia incrível, ter uma noite maravilhosa e nos outros dias sua comunicação continuar repelente. Ele vai continuar sem te ouvir e sem demonstrar o amor através de uma forma que você entenda o amor dele. Percebe? Então, por isso, nós temos que ter resultados sustentáveis através do amor. Faz sentido, galera? Faz sentido? Vamos lá! Iceberg do conflito. A gente viu sobre posição, suposição e aspiração. Então, cuidado só por causa do... Peraí. Consegui. Opa, consegui. Maravilha. Eu também estou me sentindo muito bem. Tá mudando as coisas aqui já. Show de bola! Que bom saber, galera. Depois... a gente viu sobre como sair do estado de guerra. Lembra? Segunda aula, estado de guerra. Por que a relação de vocês está tão conflituosa? Por que a sensação é que o tempo todo um tá atacando o outro? Vocês estão em estado de guerra. Como é que sai? Duvide das suas posições, sai do lugar de mãe, levante a bandeira branca. Depois a gente viu sobre comunicação repelente. 3 características principais da comunicação repelente: vítima, deselegante e burra, né? E aí hoje ainda não anotei nada, hoje a gente vai falar então como se tornar impossível de ser ignorada pelo seu marido. Vamos lá então? Galera falou que já tá mudando muita coisa, cara, que massa, que massa saber disso, ó. Então olha só, gente, uma das coisas que um homem mais admira numa mulher, uma das coisas que o homem normalmente mais atrai o olhar de um homem para uma mulher é justamente o que a gente chama de autoridade interna. De modo geral, o que atrai um homem, o olhar de um homem, a atenção de um homem para uma mulher é justamente a autoridade interna. De forma pontual, ou seja, de forma específica, existe possivelmente algumas características exclusivas sua, que atraíram seu marido especificamente. Nós não vamos falar das especificidades, tá? Nós vamos falar em termos gerais aqui. Então, em termos gerais, essa questão da autoridade interna. Gente, e é tão interessante, porque na verdade a autoridade interna não atrai só o olhar de um homem para uma mulher. Quando uma pessoa tem autoridade interna, normalmente ela atrai a atenção de todas as pessoas em volta dela. E é muito engraçado, porque às vezes quando eu falo esse termo autoridade interna, algumas pessoas me perguntam assim: Tiara, o que é autoridade interna? Que diacho é isso dessa autoridade interna? Autoridade interna, gente, é a mesma coisa basicamente de autoestima. Só que qual que é o problema? Quando a gente fala de autoestima, qual a associação que as pessoas fazem à autoestima? Que muitas de vocês fazem sobre autoestima? Vocês acreditam que a autoestima é uma mulher que se acha bonita? É uma mulher que olha no espelho e gosta do que vê? É uma mulher que aceita o seu corpo? É uma mulher que não se importa com o que os outros acham do corpo dela, sobre a beleza dela, ela se acha bonita? Não é isso que normalmente as pessoas pensam sobre a autoestima? E o problema é justamente esse, que o termo autoestima muitas vezes fica muito fechado nessa questão de beleza e de aparência. A autoridade interna pra gente passa uma ideia muito mais ampla do que seja justamente a autoestima. Então, presta atenção. Cadê qual que tá funcionando? Esses todos que funcionam aqui. Mas o que tá mais... Ah, tá, achei. Então, presta atenção. Autoridade interna. Isso aqui, ó, gente, atrai o olhar e a atenção de qualquer pessoa. Não tem coisa
que marque mais a presença de alguém em algum lugar do que a autoridade interna dessa pessoa. Porque quando uma pessoa ela tem autoridade interna, ela é justamente, lembra aquela coisinha que a gente falou na aula passada de ser proativa e reativa? A autoridade interna te dá muito mais força para você ser proativa. Você não age mais em conformidade com apenas assim, deixa eu ficar o tempo todo aqui pensando o que querem que eu faça, o que estão achando de mim, como é que eu tenho que me comportar. Quem tem a autoridade interna bem definida, ela age de acordo com seus valores. E isso, gente, eu não preciso abrir a boca pra dizer assim, olha, gente, eu tenho autoestima. Olha, gente, eu tenho autoridade interna. Na verdade, quando você tem que abrir a boca pra dizer isso, você já perdeu a sua autoridade interna, a sua autoestima. Quem tem que abrir a boca pra poder dizer que tem autoestima é porque está com uma autoestima comprometida. Presta atenção. Então, ser proativa é agir a partir dos seus valores. No curso nosso, Comunicação para um Casamento que Dá Certo, nós vamos trabalhar justamente essa questão dos valores. Você vai entender quais são os seus valores. Quais são os meus valores para eu me guiar a partir deles. Entende? Então vamos lá. Todas as aulas estão salvas no nosso Instagram. É só ir lá assistir enquanto a gente não tira elas do ar. Então corre depois dessa live para poder ir colocar em dia as outras aulas, tá bom? Vamos lá então. Então o que acontece? Então todo mundo que tá aqui, bora lá, todo mundo que tá aqui já entendeu que a autoridade interna vai muito além dessa questão de se achar bonito ou não, sim? E lembra, os canais emocionais comunicam às vezes muito mais do que as palavras ditas. A autoridade interna não precisa ser comunicada verbalmente. A autoridade interna é uma forma como você se sente e como você se posiciona. E isso é percebido por todo mundo. E isso atrai a atenção e o olhar das pessoas. As pessoas adoram, amam ver e conviver com pessoas seguras. Não são pessoas ignorantes, não são pessoas arrogantes, são pessoas seguras. Porque o problema é que muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente acredita que só existem dois extremos. Ou você é extremamente humilde e aí você não consegue receber elogios, e aí você chega nos lugares sempre de cabisbaixa, sempre, né, se curvando. Ou você é arrogante, você é grossa, você chega nos lugares se achando melhor que todo mundo. O problema é que existe um universo entre esses dois extremos. A autoridade interna tem a ver com você se colocar. Não é você se impor sobre ninguém. Não é você se impor sobre o seu marido. É você se colocar e você saber o seu lugar. Isso é autoridade interna. Então eu vou dizer alguns comportamentos sobre a autoridade interna, que eu acredito que quando eu começo a descrever os comportamentos, vai ficando mais fácil para vocês poderem compreender, não é? A aula de ontem vocês amaram justamente porque eu fui pontuando os comportamentos. Então vamos embora, seguindo no que der certo. Então, o que é a autoridade interna, gente? A autoridade interna é você se respeitar. Às vezes, você fica gritando e pedindo respeito para as pessoas. Respeito não se pede, respeito se conquista. Tiara, mas como assim respeito se conquista? Às vezes, as pessoas estão te desrespeitando, porque a primeira pessoa a se desrespeitar é você mesma. A primeira pessoa a não colocar os limites em relação ao que elas podem fazer em relação a você, é você mesma. Às vezes a primeira pessoa a descumprir promessas que você faz pra você mesma é você. Percebe? Então às vezes a primeira pessoa que te desrespeita é você mesmo. E não adianta você gritar por respeito, porque isso na verdade só faz você perder o respeito. É preciso que você se posicione com respeito a você mesma. Você tem que ser a primeira pessoa a se respeitar. Verdade, galera falando. Então, é preciso você entender que pra você ser e aprender a ter esse respeito pessoal, aprender a ser envolvente, existe um método.
E é isso, exatamente isso que você precisa aprender. Aprender um método para ser forte, elegante e inteligente. Essa aula de hoje é justamente sobre a força. Lembra que eu falei que a força era justamente o respeito pessoal? A comunicação envolvente envolve ser forte, elegante e inteligente. Forte tem a ver com você se respeitar. Elegante tem a ver com você respeitar o outro. E inteligente tem a ver com você saber as estratégias certas, ter método para poder alinhar as coisas que não estão legais no seu casamento. Segunda coisa, reconhecer suas forças e suas virtudes. Às vezes, nos meus vários atendimentos, né, como individualmente com algumas mulheres, como coach, é muito interessante perceber que na hora que eu pergunto para elas assim, quais são suas virtudes? Quais são suas qualidades? Elas têm uma dificuldade tremenda de falar. Elas falam assim, se fosse os defeitos eu já te diria um tanto aqui. Percebe? Quem não tem autoridade interna não consegue olhar para si com esse olhar de valorização. Se você não sabe os seus valores, se você não sabe as suas virtudes, se você não sabe essas qualidades, como que você vai se valorizar? Entendeu? Hoje a gente vai aprender então como ser forte. Depois a gente vai aprender amanhã como ser elegante. E depois nós vamos aprender como ser inteligente, tá? Então eu vou trabalhar cada um desses nessa sequência, tá bom? Segundo, sentir-se adequada à vida, às situações e consigo mesma. Ter uma habilidade social positiva. Gente, quantas mulheres eu conheço que quando elas estão um a um, eu tô com você conversando, elas são pessoas maravilhosas, incríveis. Você consegue ter papos assim incríveis com a pessoa. Quando a pessoa ela está no meio de mais de 5, 6 pessoas, ela simplesmente se fecha, ela simplesmente apaga, ela simplesmente deixa de ter o brilho dela. Sabe por que isso acontece? Porque a gente tem um mal muito impregnado na gente, que é uma percepção de comparação a partir de uma lógica de escassez. A gente acaba sempre nos comparando com outras pessoas. E o problema é que essa comparação nossa é uma comparação a partir de um pilar de escassez. Por quê? Porque é uma comparação que para você elogiar a outra pessoa, para você reconhecer o que a outra pessoa faz de bem, você às vezes tem que se denegrir. Você às vezes tem que olhar para si e se desvalorizar. Isso é terrível para sua autoridade interna. Isso mata a sua autoridade interna. Verdade, verdade. Galera falando aqui. Que bacana. Então, olha só. É preciso que você entenda que você não precisa se desvalorizar para reconhecer outra pessoa, para elogiar outra pessoa. Pare agora mesmo. Presta atenção, galera. Prática, né? Todo mundo vai anotar isso aqui nos comentários. Pare de comparar os seus bastidores com o palco de outras pessoas. Uau. Presta atenção. Pare de comparar os seus bastidores com o palco de outras pessoas. Às vezes você olha no Instagram, você vê a vida editada de algumas pessoas, né? Que 1000 filtros, 1000 edições, 1000 lugares exóticos e tudo mais. E você fica comparando aquela vida editada com o seu bastidor, com o que você vive na realidade. Isso mata a sua possibilidade de ser feliz, de ser grata, de saber valorizar o que você tem, de saber reconhecer o seu valor, as suas qualidades. Então pare com essa comparação, gente, fuja disso, porque isso tá te matando, isso tá te impedindo de ser feliz no seu casamento, isso tá te impedindo de ser uma mulher envolvente, uma mulher que é impossível de ser ignorada pelo seu marido, tá? Então para com isso, para de comparar o seu bastidor com o palco das outras pessoas. Show, galera. Às vezes as pessoas veem a gente aqui arrumadinho, dando aula, não, como diz uma amiga minha, quem vê close não vê corre, né? Ninguém sabe a correria que é, às vezes, pra gente ajustar tudo isso aqui, né, meu amor? Como que é pra lidar com a pequena. Todo mundo enfrenta desafio, gente. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem creca, meleca no nariz, tá? E todo mundo tem pereba nas pernas. Então, para de se comparar, porque isso tá matando a sua autoridade interna.
sentimento de segurança em relação a si mesma. Como que você vai se sentir segura se você tá se comparando com uma Barbie fake do Instagram que nem existe? Que aquilo ali é totalmente editado. Quando você vai ver a vida daquela pessoa, tá 1000 vezes pior do que como você tá se sentindo. Então tomem muito cuidado com isso, gente. Essa vida de Instagram, essa vida de social, né, de redes sociais, às vezes tem nos prejudicado muito, porque as pessoas não sabem diferir, as pessoas não sabem entender, olha, isso aqui é uma parte da vida da pessoa. É uma parte que a pessoa quis mostrar, inclusive, tá? Então, buscar ter confiança em suas atitudes e decisões, todos esses são comportamentos de quem tem autoridade interna, tá? Buscar se compreender quando erra, em vez de ficar se culpando. Gente, isso te mata. Acolha os seus erros, faça as pazes com seus erros. A gente nunca vai acertar se a gente não acolher os nossos erros e aprender com eles. Todos nós vamos errar, eu vou errar, vocês vão errar e tá tudo bem. Quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente pode acertar. Então faça as pazes, para de ficar com um chicotinho. Isso aí tem a ver com um carinha chamado Dick Vigarista, um sabotador interno que você tem e que não dá tempo da gente falar aqui, mas que no curso Comunicação do Casamento que Dá Certo, eu mostro tudo isso pra vocês. Eu te dou um teste pra você avaliar quanto que esse carinha tá interferindo na sua vida e também avaliar quais são os cúmplices desse carinha que estão te fazendo, às vezes, destruir a sua autoridade interna, tá? Então se liga. Receber elogios com facilidade. Gente, olha só, quem não tem autoridade interna tem uma dificuldade enorme de receber elogios. Tiara, há uns anos atrás, era assim, não podiam me elogiar, que eu falava assim, pelo amor de Deus, que isso, nada a ver, não sou assim não. Nossa, Tiara, você fala tão bem. Eu, nada a ver, e nem fala. Nossa, Tiara, que blusa linda. Gente, comprei no brechó, R$5, né? Ai, Tiara, nossa, como isso é legal em você. Que nada, para com isso. Alguma de vocês se identificam? Alguma de vocês fazem isso? Pode contar. Vai elogiar e você fala o preço. Nossa, baratinho, comprei na gente, esse negócio de blusa, às vezes eu tenho que controlar. Principalmente se for uma amiga próxima e a blusa for barata, ela elogiar, me dá uma coceirinha de contar. Ai, foi baratinha, amiga, foi na loja tal, vai lá. Eu também não sei receber elogios. Sabrina, você não sabia, vamos lá. A partir de hoje você vai começar a colher elogios. Gente, elogio, sabe o que a gente... Vou dar uma ferramenta pra vocês aqui, presta atenção, tá todo mundo ligado? Vou dar uma ferramenta pra vocês, ó. Alguém te elogiou? Nossa, Sabrina, como você está bonita. Nossa, Marileide, como você está elegante. Nossa, Lili, como essa comida que você fez é gostosa. Nossa, Regina, como essa roupa que você está é bonita. Enfim, como esse cabelo seu. Vocês vão simplesmente controla, abre a boca e diz assim, ó, obrigada. Tá? Fórmula mágica pra começar a trabalhar a autoridade interna. É só isso, é fácil, é simples. Só segura a força de vontade de responder outra coisa e diz obrigada. Pronto, tá? Fórmula mágica. Vamos lá, gente, retruca receber elogio, porque a gente tá com a autoridade interna, ó, embaixo, tá? Eu já aprendi muito a receber elogio. Inclusive, eu já faço assim, obrigada. Ainda faço pose. Buscar compreender, já falei, né? Ser aberta a críticas sem se deixar abalar totalmente pela opinião dos outros, sabendo ponderar. Gente, se qualquer coisa que falam com você em relação a um comportamento seu que é errado, e aquilo ali te abala, aquilo ali te tira do prumo, e aquilo ali te deixa 3 dias... Gente, eu tô falando isso porque eu era assim. Gente, eu sofri demais com a autoestima baixa. Vocês não têm noção do que eu já passei em trabalho, do que eu já passei na minha relação com o William, do que eu já passei na minha relação com minhas amigas. Gente, minhas amigas, gente, as minhas amigas que eram minhas amigas desde a adolescência, elas são guerreiras por ter me suportado no período que eu tinha autoestima baixa. Porque eu fazia muito isso, né? De qualquer coisa que alguma falava pra mim, caraca, era 5 dias quase que de cama, triste, mal, até pra interagir com outras pessoas que não tinha nada a ver com aquela história, eu começava a interagir mal. Tem um mosquito aqui chato pra caramba. Por quê? Porque aquilo me afetava.
Eu preciso saber ouvir as críticas, saber ponderar o que faz sentido e o que não faz sentido, porque o que faz sentido eu preciso olhar pra mim, acolher e pensar como que eu vou mudar aquilo ali. E o que não faz sentido eu entender, cara, isso tem a ver com o mundo dele, tem a ver com o mapa de mundo dessa pessoa, não tem nada a ver comigo. A autoridade interna te faz não ficar tão suscetível a essas críticas. Beleza, eu vou passar mais rápido então. Ai, gente, olha a lista de comportamentos. Vou diminuir. Vamos lá. Vamos lá. As pessoas que têm autoridade interna, elas são assertivas e otimistas. Elas têm alta tolerância à frustração, sabem lidar com a frustração, enfrentam a frustração numa boa, têm planos e projetos pessoais. Minha galera, meu povo, minhas lindas, quem aqui simplesmente abandonou todos os sonhos, todos os projetos pessoais desde que casou ou que virou mãe? E aí é uma das coisas que eu tenho que te falar sobre desenvolver essa autoridade interna. Sabe por quê? Sabe por que talvez seu marido parou de olhar pra você? Sabe por que talvez seu marido realmente assim não tem tido essa admiração mais tão grande por você? Porque aquele brilho dos seus sonhos, dos seus projetos, do que você queria realizar, que tinha lá no começo da relação, simplesmente se perdeu porque você passou por um processo de acreditar que eu casei e agora você direcionou todas as suas energias, todas as suas forças apenas em direção ao seu marido. Ou, em outros casos, isso acontece muito também quando os filhos nascem. E aí você começa a não se enxergar em outros papéis que não o papel de mãe. E você começa a se atropelar, se sobrecarregar com culpa, com pesos e com responsabilidades que não deveria ser tão pesados ou tão grandes quanto são, porque você simplesmente deixou de olhar para você mulher. E quando você deixa de olhar para você mulher, e quando você perde a sua autoridade interna eita, que mosquito chato! E quando você perde essa autoridade interna e quando você só tem força, pulsão para entregar para os outros, sem olhar para você, sem ter seus sonhos, sem poder colocar os seus limites, colocar o seu valor, você simplesmente murcha. Você simplesmente deixa de brilhar. Quem olha para alguma coisa que não brilha, gente? O que uma coisa fosca chama atenção? Imagina um anel por mais lindo de ouro, diamantes que ele fosse, se ele tiver sujo, enferrujado, embaçado, você acha que alguém andando na rua para pegar o anel? Não para. Ele deixou de ter o valor dele? Não. Ele continua sendo um anel de ouro com diamantes. Mas as pessoas passam e simplesmente ignoram. Porque ele tá sujo, ele tá velho, as pessoas julgam que aquilo ali não tem valor. Se você pega esse mesmo anel, se você limpa, se você dá uma polida nele, se você destaca o brilho dele, simplesmente todo mundo vai se encantar por esse anel. Todos os olhares vão se voltar para esse anel. Todo mundo vai falar, cara, como eu queria um anel desse na minha mão. Meu Deus, como eu desejaria um anel desse. Como eu ficaria mais linda com um anel desse. Sim ou não? Tem uma galera falando que cara, tem muita gente. Assim, só resumindo, a galera falou que muitos largaram emprego para cuidar da família, né? Eu também sou muito sentimental, não consigo mais sorrir naturalmente desde quando eu casei, abri mão de muita coisa. Muita gente falando assim, enfim. Mas vamos lá, eu tenho autoestima baixa, eu sou muito sentimental. Galera, então, é a hora de fazer a virada. É a hora da gente abandonar isso. Talvez a sua história, ninguém te ensinou a construir autoridade interna. Talvez a sua família em nada contribuiu, a sua família de origem, que eu digo primeiro, em nada contribuiu para você desenvolver uma autoridade interna. Talvez plantaram na sua cabeça aquela ideia de que você é uma princesinha linda, que vai ficar esperando um príncipe chegar num cavalo branco, e a partir do momento que ele casar com você, ele vai estar te resgatando, e a partir disso vocês vão ser muito felizes quando você estiver servindo a ele. Simplesmente isso vai te trazer felicidade e pronto, e aí felizes para sempre.
Talvez incutiram essa ideia na sua cabeça e aí por causa disso você simplesmente agora está perdendo a sua autoestima, perdendo sua autoridade interna, porque afinal de contas o príncipe não era bem um príncipe. O príncipe virou um sapo, né? Talvez o cavalo branco virou mamão, eguinha pocotó. E aí você achava que ele iria te salvar, que era o casamento que iria te trazer felicidade. Gente, apesar das pesquisas mostrarem que o casamento é um dos primeiros elementos que estão na lista de felicidade humana, né? Responsáveis por produzir felicidade humana. Uma pessoa que não tem autoridade interna, que não consegue ser feliz sozinha, se valorizar, se amar, saber sobre suas decisões, saber sobre seus sonhos, seus projetos, suas expectativas, valorizar como caminha, essa pessoa não vai ser feliz com ninguém. Com ninguém, porque você começa a jogar pro outro as suas inseguranças, você começa a jogar pro outro, a projetar no outro as suas inseguranças, você começa a jogar uma expectativa muito alta no outro, e isso acaba com você, você se torna vítima. Você deixa de ser forte, de ter força, lembra a comunicação envolvente, a força, e você se torna vítima. Você se torna vítima. O seu marido não casou com você para carregar uma pessoa. Teve uma pessoa até que comentou nos stories, né? Cansei de correr atrás do meu marido, eu estou correndo atrás do meu marido, eu acho que só eu corro atrás dele. Eu falei assim, o problema é que você está correndo atrás dele. Você tem que ser uma mulher que caminha ao lado do seu marido. Você precisa ser uma mulher que tenha força, que tenha brilho, que tenha autoridade interna suficiente para caminhar ao lado dele. E é isso que ele vai admirar. É uma mulher que tem autoestima, que tem autonomia, não é independência. Não achar que eu não preciso do meu marido, aquele é um traste, aquele é um verme, eu sou autossuficiente. Isso é burrice. Isso é burrice. Me empresta aqui, amor. Eu vou ter que mostrar isso, ó. Gente, independência é isso aqui, ó. Presta atenção. Independência é isso aqui, ó. É uma separação brusca, sem processo, né? Que deixa as duas partes feridas. Isso é independência. Você não tem que ter independência. Você não é uma pessoa independente, nunca vai ser uma pessoa independente. Você precisa ser uma pessoa autônoma. O que é autonomia? Isso é autonomia. É processo. É trabalhado, as duas pessoas respeitam os dois lados, respeita as duas pessoas. E aí, isso, aprendizado, isso é autonomia. São duas partes onde há separação com respeito, e nesse processo. Não é divórcio não, galera. Não é divórcio não, tô falando de autonomia. Talvez você tá se unindo com o seu marido numa relação de dependência. Você precisa se tornar autônoma dele. Autônoma dele não é você se separar, não é você se divorciar, não é você dizer que você não precisa dele. É você entender que vocês são interdependentes. Você precisa dele, ele precisa de você, mas existem dois indivíduos separados, duas pessoas distintas. E isso tem que estar muito claro. E isso você só consegue quando você tem autoridade interna, quando você se torna uma pessoa forte. Faz sentido, galera? Galera falando, que aulão. Então, envolvente tem a ver com uma pessoa que é autônoma. E presta atenção, falando de autonomia, já vou pular. O que acontece? Talvez, no seu caso, não é você que precisa se tornar autônoma. É você que precisa tornar as pessoas à sua volta autônomos. Porque sabe o que acontece? Muitas mulheres que são vítimas, né, que não têm essa autoridade interna, que são fortes, o que acontece? Elas se sobrecarregam. Elas começam a
assumir tudo, elas começam a fazer tudo, elas começam a dar conta de tudo. E com isso, ela cria perto delas pessoas que são dependentes dela, pessoas que não são autônomas. Mulheres, muito cuidado com isso. Em relação ao seu marido, em relação aos seus filhos. Minha filha tem 3 anos de idade. Minha filha, ela recebe às vezes algumas coisas na mão ainda, mas ela termina de comer, ela termina de beber, ela sabe que ela precisa levar na pia. A minha filha, ela sabe que ela tira uma roupa, ela tem um lugar certo para ela colocar roupa. Ela sabe que ela bagunça os brinquedos, ela tem que organizar os brinquedos porque é responsabilidade dela. Ela leva a nossa cachorrinha para passear, ela sabe que ela tem que pegar o cocô da cachorrinha. Tudo isso eu tô construindo nela responsabilidade, autonomia. Ela já tá querendo vestir roupa sozinha. Às vezes o nosso desafio é tentar até conter ela um pouco, porque ela acha assim, eu consigo, mãe. Mãe, eu sou forte e corajosa, eu consigo fazer isso. Percebe? Então talvez você tá com um menino aí, uma menina de 17 anos e você reclama assim, cara, mas não faz nada em casa, não ajuda nada em casa. Por quê? Se ele não tá fazendo é porque tem alguém fazendo. Então vamos parar com esse negócio de tentar... Gente, vamos reformular aquela ideia de mulher forte, porque às vezes essa ideia de mulher forte que a gente tem, isso aí na verdade é uma sobrecarga em cima da mulher. Mulher forte é aquela mulher que faz tudo, que aguenta tudo, que trabalha fora de casa, que cuida dos filhos, que cuida do marido, que faz isso, que faz aquilo. A mulher que não reclama de nada, a mulher que tá o tempo todo sorrindo. Talvez você perdeu o seu brilho, você não consegue sorrir, você não consegue ter leveza porque você tá sobrecarregada. E se tem uma pessoa que precisa dar o grito, e não é o grito de ser arrogante, de querer passar por cima de todo mundo e de ser desrespeitosa com ninguém, mas é o grito de liberdade, de dizer, olha galera, a partir de hoje as coisas vão mudar. Eu tô entendendo que eu estou sobrecarregada e a partir de hoje as coisas vão mudar. E é começar a deixar algumas coisas na responsabilidade de outras pessoas, sim. Uma mulher forte pra mim é uma mulher que tem autoridade interna. É uma mulher que não se coloca como vítima de situação nenhuma. É uma mulher que ela sabe o seu lugar. É uma mulher que não corre atrás do marido, mas que anda do lado dele. É uma mulher que não precisa ficar mendigando o carinho e a atenção do marido, porque ela tem um brilho que atrai a atenção desse marido pra ela. E é hora de você parar com esse negócio de ficar aí, ó, a aliancinha suja, a aliancinha lá toda ferradinha. Bora polir essa aliança, mulher. Bora tirar essas cascas. É hora de bater no peito, de voltar a brilhar. Porque se você não brilhar, você vai ficar disputando atenção com o celular. E quando você fica disputando a atenção do celular, sabe o que parece pro seu marido? Que você tem o mesmo valor de um celular. Se você tem que ficar brigando pela atenção do seu marido por causa de um celular, você tem o mesmo valor de um celular. Para com isso. É hora de brilhar, é hora de voltar a ter seus projetos, ter seus sonhos, voltar a se tornar leve dentro da relação, voltar a ser uma mulher que brilha, uma mulher que atrai as pessoas para próxima de você, uma mulher que se encanta, mas que não perde a feminilidade, não perde o cuidado, não perde a empatia, não perde a sensibilidade. E tudo isso quando você deixa de estar sobrecarregada, quando você aprende a colocar os seus limites, quando você aprende a se respeitar primeiro, a ser a primeira a se valorizar, sabe o que acontece? Você vai se tornar mais leve, mais feliz. Você vai se tornar mais aberta para receber as pessoas, para ter cuidado, para ter empatia com as pessoas. Porque talvez você está muito fechada porque você se sobrecarregou e fica amargurada porque ninguém te ajuda. Fica amargurada porque as pessoas não fazem por você o que você não está colocando os limites para as pessoas fazerem para você. Vambora agora, o William apagou os prints. Apagou. Ai, apagou os comentários. O William apagou os comentários. Desligou os comentários. Eu sabia que essa aula. A galera falou assim, ó. Sinceramente, quem falou que a aula de ontem foi boa é porque não sabia da aula de hoje. Porque eu sabia que a aula de hoje ia ser incrível. E a de amanhã. Gente, você tem noção. Isso é só o começo. Porque se liga, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar a deixar de ser esse anel no chão, feio, enferrujado, que não brilha, né? Pra se tornar o anel desejado, o anel que brilha, o anel desenferrujado,
A gente precisa tirar essas cascas, gente. A gente precisa se libertar de muitas coisas que nos aprisionaram. Seja porque a nossa família de origem não nos ensinou a ter autoridade interna. Seja porque socialmente nós não fomos ensinadas a ter autoridade interna. Percebe? E quem não tem autoridade interna, eu vou falar sobre isso depois do print. Quem não tem autoridade interna corre muito o risco de fazer uma relação se tornar tóxica ou entrar numa relação abusiva. Então se liga, tá? Vamos lá. Ai, eu já queria ficar bem linda pro print. Me fala aí, amor. Já tá linda, já tá. Já tô linda? É lindona. Vamos lá então, gente. Hora do print. Tira a foto da tela aí, galera. É tirar a foto da tela. Vamos lá, vamos lá. Peraí, você tá deslumbrante hoje, viu? A galera falou assim, que mulher iluminada. Que aulão. E eu quero trazer muita mulher pra ser iluminada como eu, viu? Então bora. Vamos lá. Bora! Show de bola, galera! Bora! Gente, eu não saí nem na primeira lista do conteúdo. Tá fazendo sentido? Tá bom pra vocês? Liga os comentários que eu quero ver. Um pouquinho pra galera dar tempo de tirar. Ainda tá começando aqui, é verdade. Eu quero saber se tá valendo a pena, porque se tiver valendo a pena, tá na hora da gente compartilhar de novo, hein? Tá na hora da gente chamar mais gente. Eu sei que... Opa, foi lá? Eu sei que muita coisa que eu já falei que as pessoas deveriam ter ouvido, mas ainda tem muita coisa boa aqui nessa live pra você ouvir. Então, vamos compartilhar pra trazer mais gente pra cá. Clicou no aviãozinho, manda aí pra mais 10 pessoas. Vamos lá. Escolhe aí. Sexta-feira tira essa galera de coisa ruim e bora pra coisa boa. Bora, mulherada! Gente, que aula, hein? Que aula! Eu também tô adorando dar essa aula. De verdade. Acho que eu tô mandando até pra quem tá online aqui. Já fiz o meu, hein? Já fiz. Deixa eu te falar outra coisa, gente. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Tá fazendo sentido? Tá valendo a pena? Sim! Tá ótimo! Valendo muito a pena! Show! 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 Então vamos lá. O material também tá incrível. Cara, o material tá melhor que muito e-book. Muito que a galera vende, melhor, né? que muito e-book aí que a galera às vezes vende. Realmente tá muito bem feito, muito bem construído. Então, deixar de fazer tudo pelos outros e se ressentir quando não se sente reconhecida. Lembra que eu falei sobre isso? Mulher vítima faz tudo pelos outros. Gente, uma das maiores características da mulher é o cuidado. E isso é lindo, isso é incrível, isso é maravilhoso. Só que o problema é que tudo levado ao extremo, lembra do remédio e do veneno? Tudo levado ao extremo, a depender da dose, ao invés de ser um remédio, se torna um veneno. Tanto pra você, pra sua vida, quanto para a vida dos outros, porque você vai tornar pessoas dependentes, você vai fazer pessoas mimadas perto de você, você vai tornar pessoas infantis perto de você, quando você não se posiciona e você não é a primeira a se valorizar, não é a primeira a colocar os limites, não é a primeira a se desapegar de algumas coisas, talvez que você tem muito apego. Sabe? Será que não tem coisa aí que você tá implicando, que você tá querendo exatamente de um jeito, e isso é muito mais apego, e isso tem te tornado cada vez mais fechada, carrancuda, resmungona? Cadê aquela alegria da jovialidade? Sabe? Aquele brilho que uma pessoa que é jovem, que tem sonhos, tem. Talvez você está precisando desenterrar alguns sonhos seus. Talvez alguns projetos precisam ressurgir na sua vida. Talvez esses limites que você acabou deixando passar e não colocou, talvez é hora de levantar esses limites novamente. Pra você se respeitar, pra você ser a primeira a se respeitar e assim as pessoas ao seu redor te respeitaram. Você precisa, se você precisa de ajuda, e sei que muitas de vocês precisam de ajuda, eu estou aqui pra ajudar vocês. Eu estou aqui para segurar a mão de vocês, para caminhar com vocês nesse processo, nesse aprendizado. É aqui que eu vou ajudar vocês e que eu vou caminhar com vocês e que a gente vai sair dessa situação. Porque muita coisa no seu casamento está do jeito que está, é justamente porque você não tem autoridade interna. Você não é forte, e não aquela forte que aguenta tudo, mas a forte que sabe se posicionar, que é assertiva, que sabe colocar os limites sem deixar de ser feminina, tá? Sem deixar de ser feminina.
Então, olha só, aí a gente volta de novo para aquela questão dos homens, né? Tiara, como me tornar impossível de ser ignorada pelo meu marido? Para você se tornar impossível de ser ignorada pelo seu marido, você tem que saber o que o seu homem não gosta, o que um homem não gosta, o que um homem detesta, que a mulher faça. Quais são essas coisas? Que fique mendigando carinho e atenção, né? Vítima, ai, dodóizinha, que faça joguinhos emocionais, que fica ressentida, emburrada, porque ele não atende às expectativas dela. Às vezes a expectativa tá muito alta. E isso te faz ficar ressentida e emburrada por uma coisa que ele nem sabe que ele tinha que fazer, às vezes. Né? Ficar cobrando, controlando a vida deles. Gente, como tem mulheres que têm um nível de insegurança, falta de autoridade interna, insegurança pessoal tão alta que elas começam a passar essa insegurança para as pessoas, para o marido, e ela começa a ficar ciumenta e ela começa a ficar desesperada com qualquer coisa que aconteça com o marido, e ela quer controlar, microgerenciar tudo. Se microgerenciar a vida do seu marido fosse efetivo para ele não te trair, a gente não teria tantas mulheres que microgerenciam sendo traídas. Não é um microgerenciamento que vai fazer com que os muros da relação de vocês sejam levantados para proteger vocês de invasões. Não é um microgerenciamento, mas é a confiança, é a relação, a intimidade, a proximidade, o prazer de estarem juntos, o prazer de estar em casa, a formação dessa família. É isso que faz com que nenhum de vocês queiram sair dessa relação. E no livro 7 Segredos da Inteligência Amorosa a gente mostra isso, a gente fala isso com vocês. Ela tá falando assim, ó, Deus tá revelando tudo, kkk. Tabata falou, William, eu acho que ela me conhece, tá falando tudo aqui. É isso aí, galera. Então vambora, preciso Ai, que legal. Primeira parte da tá senha. Me inscrevendo. Vamos dar a primeira parte da senha. 50 minutos de live, a gente vai passar a primeira parte da senha, porque mas não foi passar de uma hora, tanto conteúdo, era tanta coisa que eu precisava trazer pra vocês, mulheres. Isso é só a ponta do iceberg. A gente precisa fazer um trabalho, um processo mais profundo sobre isso aqui. Eu sei que muitas de vocês precisam. Eu sei porque eu precisei. Foram anos da minha vida sofrendo. Foram anos da minha vida cobrando amigas, cobrando ilha, não conseguindo ser quem eu sou, não conseguindo expor o meu brilho, justamente, não conseguindo crescer, justamente por não ter isso aqui, ó, autoridade interna. Pela minha história, pelas coisas que eu vivi. E eu demorei para aprender isso. Eu tive que investir muito dinheiro para poder aprender isso, para poder virar chaves importantíssimas na minha vida. E eu não quero que você tenha que investir tudo que eu tive que investir. Eu demoro o tempo que eu demorei. Eu quero te ajudar, eu quero justamente te dar um caminho para que de fato isso seja mais efetivo para você e rápido. E as transformações cheguem. Senha. Esqueci a senha de novo. Vamos lá. Senha. A senha é C de comunicação, Q. Tá certo. Ah, não, C é de casamento. É C de casamento, Q e C de certo. Então, não, C tá certo, que é comunicação que dá certo. É casamento que dá certo, comunicação que dá certo, tá bom? Primeira parte. Então, vambora. Primeira Segunda, parte daqui a da pouco. senha. Daqui a pouco. Infelizmente eu sou assim. Vambora mudar isso aí, Neide. É Neidia? Neidia. Vambora mudar isso aí. Bora. Então o que faz o homem repelir você é justamente isso. Você ficar vivendo a vida dele, você não conseguir fazer nada sozinha, né? Fica uma dependência emocional muito grande dele. E o que faz o cérebro dele se magnetizar pra você, ser atraído pra você, é quando você tem esse brilho. E você brilha. Lembra que eu falei? Cuidado, mulheres. Cuidado, cuidado. Porque uma mulher que não tem autoridade interna, ela corre muito risco de fazer a relação se tornar tóxica. Ela começa a fazer com que a relação, não só ela, né? Lógico que toda relação é uma dinâmica. Mas ela contribui para essa relação ser tóxica. Ou seja, ela começa a se tornar um mal pro marido e o marido começa a se tornar um mal para ela. Os dois juntos acabam sendo um mal pro outro. E eu já convivi com casais que eram assim. Se você convivesse com um deles separado, eles eram incríveis. Eles eram pessoas maravilhosas de conviver. O dia que você convivia com os dois juntos era detestável. Cada um se tornava a pior versão de si.
Relações tóxicas faz você despertar o pior do outro e o outro despertar o pior de vocês, e vocês ficam vivendo isso dentro de uma casa fechada ainda. Numa quarentena dessa, pior ainda, né? Ou faz você aceitar e entrar numa relação de abuso, uma relação abusiva, onde o outro começa a te manipular, onde o outro começa a te fazer se sentir culpada, ou melhor, culpada não, responsável por ele te tratar da forma que ele te trata. E é muito importante a gente ter atenção a isso. Tanto relações abusivas quanto uma relação tóxica vai acabar com você, vai reforçar ainda mais seu estado de vítima, tá? Inclusive no material eu faço um alerta em relação a isso, tá bom? Vamos lá! Olha, tem um livro, eu acredito nele como livro de fé e prática, nós acreditamos. E o William tá aqui me corrigindo, realmente, nós dois acreditamos, né? Mas se você não acredita, você pode ter ele como um livro de sabedoria, tá? E lá em Provérbios 15:13 ele fala assim, ó: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Gente, e é justamente isso, tudo que eu tô falando de vocês, né? Quem tem autoridade interna, quem tá trabalhando bem os seus limites, quem tá se conhecendo, quem tá trabalhando seus sabotadores, quem tá trabalhando seus sonhos, seus projetos, quem parou de se comparar e consegue elogiar as outras pessoas sem ter que se diminuir, quem aceita elogios, se valoriza, tem assertividade em relação à vida, em relação a falar com as outras pessoas sem precisar ser desrespeitosa com as outras pessoas, essa pessoa ela brilha, essa pessoa ela se aformoseia. Não é só por uma beleza física, tá? É por uma beleza existencial. Existencialmente ela se torna bela, ela se torna atrativa, ela se torna atraente, né? Agora, a pessoa que tá ali, ó, frustrada, que tá ressentida, ressentimento é o pior sentimento que você pode ter, gente. Raiva, ressentimento, ódio, isso mata você, né? Então, quanto mais você acaba se diminuindo, não desenvolvendo sua autoridade interna, mais você vai se adoecendo internamente, mais você vai se tornando carrancuda, cara fechada, chata, repelente, implicante, implica com qualquer coisa, né? Se chateia com qualquer coisa. Então presta atenção nisso, tá? Então olha só, homem nenhum, e nem seu marido, e nem homem nenhum quer caminhar, quer andar, quer estar perto de alguém assim, tá? Então, é preciso a gente sair desse estado de vítima, desse estado apagado, pra gente ir para um estado de força, um estado de brilho, um estado de vida, tá? É preciso que a gente retorne ao estado de vida. Pode ser que até agora sua história tenha sido escrita por uma autoridade interna baixa, por uma autoestima baixa, mas essa não precisa ser o final da sua história. A gente pode reescrever agora o final dessa história. Tá na hora da gente pegar papel e caneta e começar a voltar a reescrever a nossa história. Parar de viver por essas condições dessa autoridade interna que nos fizeram chegar até aqui e aceitar algumas coisas que a gente aceitou e viver da forma que a gente tem vivido, e a partir de agora a gente pegar essa caneta na mão e a gente falar assim: eu decido agora escrever o final da minha história e eu vou tomar um passo, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer justamente o que eu preciso fazer para me colocar no caminho de escrever a minha biografia, porque a minha biografia ainda não está completa. A minha biografia ainda está por ser escrita, né? Então é isso que a gente precisa fazer, tá? Vamos lá. Então é preciso, gente, vamos lá. Lembra da força, do amor, né? O amor, o carinho, a empatia, o cuidado, ela é uma característica muito mais feminina, se a gente fosse pensar do ponto de vista ontológico, né? Seria muito mais feminino. E o poder seria muito mais masculino. Mas uma pessoa com uma autoridade interna bem ajustada, ela tem amor, mas ela também tem poder. E talvez é esse poder que tá faltando em você. E aí, se a gente fosse fazer um acróstico do amor, ou do poder, igual a gente fez o amor, lembra do amor? O acróstico do poder seria o P de positividade. Quanto de positividade está faltando na sua vida?
de otimismo realista. Não é um otimismo, ai que lindo, o mundo é todo cor-de-rosa, mas é um otimismo pautado na realidade. Determinação, D de determinação, o E de engajamento e o R de realização. É preciso que a gente seja tanto amor quanto poder. É preciso que a gente tenha e resgate o poder da autoridade interna, que a gente resgate o poder da força. Lembra? Uma mulher que tem uma comunicação envolvente, ela tem força, autoridade interna. Ela sabe quem ela é, ela sabe dos valores dela, ela sabe onde ela está na vida, ela sabe onde ela quer chegar na vida. E ela não deixa as condições externas determinarem o que ela pensa a respeito dela mesma. Ela sabe receber crítica, ela sabe avaliar as ações dela, mas sem deixar que apenas uma opinião externa destrua o que ela acredita sobre ela mesma. Então é isso que a gente precisa desenvolver, tá? Então a gente precisa ser autônoma. Já falei isso, né? Olha só, doe, sirva. Claro, a gente está aqui para servir. Uma vida onde a gente não serve pra gente viver. Mas doe e sirva no limite da sua possibilidade. No limite onde você vai doar e você vai se entregar sem esperar em troca. Porque quando você começa a doar e quando você começa a entregar esperando em troca, você vai ter ressentimento. Você não vai conseguir mais doar com leveza, com liberalidade, com plenitude. Você vai doar amarrando. Você vai doar pela lógica da escassez. Você vai doar sempre esperando, sempre com uma expectativa alta. E isso vai te tornar ressentido em relação às pessoas. Então, doe. Seja doadora. Cuide na medida das suas possibilidades. Tá? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Ai, tem o pessoal conversando entre eles aqui também. Que legal, que comunidade linda! Que comunidade linda é isso, galera. Conversem entre vocês, se apoiem. A gente precisa, nesse tempo, justamente de pessoas que se apoiem, de grupos que nos apoiem. Agora, tomem cuidado. Alerta. Tome cuidado. Presta atenção. Tome cuidado, porque às vezes, lembra dos polos? Tem gente que pega isso aqui e acha que a autoridade interna é arrogância, que acredita que ter autoridade interna é a partir de agora dizer não para todo mundo, é a partir de agora começar a desrespeitar todo mundo, é a partir de agora não dizer sim mais para ninguém, né? Cuidado com isso. É polos, tudo que é polo é ruim. Tudo que é polo, você tem um erro, você corre um erro muito grande, você corre um risco muito grande, vou lá dizendo, de errar. Fuja dos polos. Não é, nossa, hoje eu dou tudo, eu faço tudo e amanhã simplesmente eu vou para um movimento pêndulo. Vou dizer não para todo mundo, agora não faço mais nada para ninguém, agora simplesmente vou chegar e me esfregar minha felicidade na cara da sociedade, né? Aí você faz o movimento pêndulo. Sabe qual que é o problema do movimento pêndulo? Que você tá nesse extremo. E aí você simplesmente fala assim, descobri que eu não posso ser assim, eu tenho que mudar. Aí você vem pro lado de cá. Só que você não trabalhou, não exercitou os músculos para você poder de fato ser uma pessoa com autoridade interna. E aí você vai pro extremo. E aí daqui a pouco você não consegue sustentar isso. Até porque isso também é ruim. Aí de repente você solta. E aí o que acontece no movimento pêndulo? Você volta pior do que você estava antes. Gente, a autoridade interna é um trabalho que começa de dentro. A autoridade interna é um processo, é construído. Não é algo que você compra, não é algo que você vai na farmácia e pede, eu quero 30 quilos, 30 quilos, né? 30 quilos de autoridade interna, porque agora eu quero ser muito tempo de autoridade interna. Não é. É construído, é desenvolvido, é aprendizado, é processo, é estratégia para poder desenvolver a autoridade interna, tá? Então se liga nisso. E vamos lá. E a outra coisa que eu tinha pra falar com vocês, que eu já citei, era justamente essa questão de disputar
a atenção com outras coisas do seu marido, se você fica disputando a atenção com o celular, se você fica disputando a atenção com o computador, se você fica disputando a atenção com o videogame, você está dizendo para o outro que você tem o mesmo valor de um celular ou o mesmo valor de um videogame. E eu acredito que nenhuma de vocês aqui tem um valor igual um celular ou um videogame. Tiara, mas ele está viciado. Sim, se ele está viciado, você vai precisar de uma conversa de alinhamento para poder tratar exatamente esse ponto com ele. Mas para com esse negócio de ficar disputando a atenção. Você não precisa disputar a atenção, você precisa atrair a atenção. E isso é diferente, tá? E isso é muito diferente. Galera, bom, é isso. E aí, fez sentido pra vocês? Foi bacana? Foi legal? A última aula podia ter uma apresentação presencial de todas nós, como se fosse uma cerimônia de formatura. Seria incrível, não é? Seria incrível. Gente, e é essa ideia mesmo. A gente quis trabalhar essa jornada para que fosse realmente uma construção, uma entrega tão real, tão transformadora para vocês, que de fato valesse como se fosse um curso. Só que tem muito mais. Não acaba por aqui. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Acreditem, isso é só a ponta do iceberg, tá? Foi ótimo! O que é a oração para queimar? O telefone já me deu vontade de quebrar o celular. Ou a oração nem pra queimar. Ai, eu imagino, gente, tem muita gente sofrendo por causa do celular. Muita gente. Só que existe uma estratégia inteligente e uma estratégia burra. A burra é justamente você pegar o celular, tacar na parede, é você ficar gritando, é você ficar dizendo que o outro só fica no celular. Essa é a estratégia burra. Existe a estratégia inteligente, tá? A estratégia inteligente é justamente trabalhar essa questão da autoridade interna e também aprender a ter conversas de alinhamento, porque precisa também ter conversas de alinhamento com o seu parceiro, com o seu marido aí. Tem muita gente também que é noivo, tá seguindo a gente, eu tô tão feliz, que tá namorando e já tá fazendo todos os exercícios, tendo a oportunidade de aprender tudo isso antes de casar. Cara, eu tô muito feliz em relação a isso, tá? Agora tem muito que fazer. feliz. Puxa a orelha da galera, não dá pra fazer. Vamos pro desafio de hoje. Desafio de hoje, hein? Tem outra coisa, amor? Segunda parte da ceia. Então, eu dou o desafio depois da segunda parte da ceia. Pronto, fechou. Sorteio do livro a gente vai fazer. Sorteio do livro a gente vai fazer. Amanhã. Inclusive a gente vai fazer, já saiu a foto aí? Vai sair uma foto? Vamos sortear outro livro hoje. Então vai sair uma foto minha aí no feed. Vocês vão lá, comentam, hashtag envolvente, marcam 3 amigas. A gente vai fazer o sorteio dos 2 livros, né? Que a gente tinha prometido, e o livro de hoje, tá? Ele é viciado mesmo, eu já relaxei porque ele fica no zap. Gente, aí lembra dos extremos? Tiara, eu não vou ficar gritando mesmo não vou ficar fazendo um escândalo pra ficar disputando a atenção com ele em relação ao celular. Então eu vou simplesmente não dizer mais nada, eu vou simplesmente me calar, eu vou simplesmente aceitar essa situação. Não. Quem tem autoridade interna, tem comunicação envolvente, ela é forte, ela é elegante, mas ela é inteligente. E ela sabe levar e conduzir uma conversa de alinhamento para poder mudar isso aí, né? Não dá para uma relação simplesmente o tempo todo que vocês podem estar juntos, o outro tá no celular, né? Então, vamos pensar nisso aí, tá? Bora lá, amor, vamos lá. Oi. O desafio de hoje é... Quem topa? Primeiro, quem topa o desafio? Quem topa o desafio? Levanta a mão, fala eu! O desafio de hoje tá muito legal. O desafio de hoje é... O desafio de hoje é ter um momento seu. Um momento seu, vai ser um momento seu, especial. Pra você fazer algo que você ama. Pode ser um momento de autocuidado. Pode ser um momento pra relaxar. Pode ser um momento pra tirar aquele plano do papel. Pode ser um momento para projetar uma nova meta, um novo objetivo, porque talvez está faltando aí na sua vida, né? Muitas falaram, abandonei tudo a partir do momento que eu casei, a partir do momento que eu tive filho, eu abandonei tudo. Pode ser um momento para você ouvir uma música, fazer um café especial para você. Pode ser um momento para você fazer uma atividade física. Enfim, você vai escolher o que você vai fazer nesse momento, mas vai ser um momento para você.
É um momento para você olhar para você. Vai ser um momento para você lembrar assim, olha, eu sou mulher. Olha, eu tenho necessidades. Olha, eu tenho um valor. E eu me valorizo e por isso eu priorizo ter momentos meus, assim como eu valorizo proporcionar para o meu marido, proporcionar para os meus filhos o cuidado deles e a atenção em relação a eles, eu também tenho atenção em relação a mim, tá? Então esse vai ser o desafio. E como é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto desse momento. Cada uma vai escolher o seu momento, tá? O que quiser fazer, mas eu quero que você tire uma foto desse momento e você vai subir lá nos seus stories e postar e marcar a gente, tá bom? Aí você vai marcar hashtag o quê? Forte, tá? No desafio vai ser hashtag forte. E não forte que aguenta tudo, mas forte que sabe os seus limites, que reconhece, que sabe o seu valor, que brilha, que tá tirando essas cascas todas aí, que deixaram você enferrujadas, né? Que deixou você feia talvez, e não feia esteticamente, mas feia pessoalmente, né? Como pessoa, te deixaram feia, com a cara fechada. Lembra? A alegria, a formoseia o rosto, como é que é o texto? O coração alegre, a formoseia o rosto. Isso. Ô Tica, vamos mudar o seguinte, a publicação vai, o sorteio vai seguir o seguinte, presta atenção galera, presta atenção. Não tá escrito que é sorteio lá não, é só pra quem tá aqui, por isso que é pra quem tá aqui, então nem tá escrito lá, mas vai valer o sorteio. Você não vai marcar ninguém essa, o que você vai fazer, você vai fazer um comentário do que você aprendeu nessa aula. Pronto, então não vale só chegar lá e marcar, chegar lá e botar hashtag só não. Além, pode colocar hashtag se quiser, mas tem que comentar o que aprendeu na aula de hoje, entendeu? Isso, ó, mudando então. Vai sair a foto. Quem quiser participar do sorteio do livro, ao invés de marcar 3 amigas, colocar lá a hashtag envolvente, vai comentar o que aprendeu da aula e por que essa aula valeu a pena, beleza? Show, isso. Bora lá então. E o melhor comentário a gente pode dar pro melhor aprendizado, inclusive, né? Ah, beleza, pode ser. Vamos dar 2 de novo? Vamos dar 2 de novo. Um de sorteio e um que a nossa equipe vai escolher qual foi o melhor comentário aí de aprendizado, tá bom? Galera, segunda parte da senha. Qual a segunda parte da senha? Segunda parte da senha, por favor. Cadê? 4. Lembrando do desafio, são 7 aulas. A gente tá na 4ª aula e a gente ainda vai ter aí um percurso. A gente tá subindo uma escadinha, ó. A gente ativou a chave, a gente entendeu o estado de guerra que tava no nosso casamento, a gente entendeu os comportamentos que a gente tava fazendo, que tava matando a nossa relação. A gente agora tá entendendo que a gente tem que ser forte e a gente vai continuar subindo essa escadinha. Ser elegante, ser inteligente, tá? Bora lá, segunda parte da senha. 4, 5, 6. 4, 5, 6, segunda parte da senha, pra vocês acessarem o material que está incrível. Eu tô fazendo com muito carinho, gente. Revisando, sabe? Olhando tudo direitinho, trabalhando cada ponto que eu coloco ali pra vocês, pra justamente ajudar vocês. Então, eu e a minha equipe estamos empenhados em fazer realmente uma coisa muito especial pra vocês, como vocês talvez já tenham visto, né? Já estão acompanhando aí. Gente, um beijo enorme, excelente noite, minhas queridas, até amanhã. Valeu, tchau. Pode, Lib, pode comentar quando